Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado do IFCE de Tianguá. E bem, aqui na tela você tem algumas regras de conduta para esse período de aula remota. Você pode pausar o vídeo para ler com mais calma, tá? Você também pode encontrar lá no Classroom. Bem, então aqui a gente dá início a mais uma aula da nossa disciplina de EDO, tá? De Equações Diferenciais Ordinárias. E nesta aula, o nosso objetivo é analisar mais de perto, tá? Algumas equações especiais, que seriam elas a equação de Bernoulli, a equação de Riccati e a equação de Clairaut, tá bom? Então, a gente tem essas equações que a gente vai ver mais na frente, né? Vai definir mais na frente essas equações e a gente vai, por meio de algumas técnicas, retornar a equações que a gente já previamente já tenha estudado, ok? Então, bem, a primeira delas é a equação de Bernoulli, tá? Então, quando a gente tem uma equação diferencial desta forma aqui, tá? Então, a gente tem dy dx mais p, né, que só depende de x, multiplicando y, igual. Então, do lado direito, a gente tem f, que é uma função somente de x, y elevado a n. Então, a gente tem quase uma equação linear, tá? Então, aparece, a não ser por esse termo estranho, tá? Digamos assim, esse termo estranho que é justamente y, que é a minha variável dependente, elevado a n. Onde esse n aqui, tá? É um número real qualquer, ok? Apesar da letra n remeter aos naturais, então n aí é um número qualquer. Então, esta é a equação dessa forma, a gente chama de equação de Bernoulli, tá bom? Então, dois casos simples é quando a gente tem n igual a 1 e n igual a 0. Então, nestes dois casos, a nossa equação ela é uma equação linear, tá? Então, por exemplo, quando n é igual a 0, então simplesmente a gente não tem esse termo, tá bom? Então, a gente tem diretamente uma equação linear, tá? Quando n é igual a 1, a gente tem desta forma, tá? Quando n é igual a 1, aqui a gente só tem y, tá? A gente só vai ter y aqui, ok? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai jogar tudo isso para o lado esquerdo e coloca o y em evidência, tá? Então, aqui no final das contas, a gente fica f, né? P de x menos f de x, y igual a 0, que é uma equação linear. Mais do que isso, ela tem separáveis, tem variáveis separáveis, coisa que não sai, tá? Então, mais do que linear, ainda tem variáveis separáveis, tá bom? Então, quando n é igual a 1 e quando n é igual a 0, digamos que a gente já sabe resolver, então é uma situação que está ok, tá? Bem, de forma geral, quando n é maior do que 1, tá? Na situação onde n é maior do que 1, a gente já tem uma solução conhecida, que no caso é a solução trivial y igual a 0, tá bom? Mas aí esta solução, ela deixa de ser interessante, principalmente quando a gente tem um problema de valor inicial, tá? Então, por exemplo, se a gente quer uma solução de uma equação de Bernoulli e que y no zero seja igual a 1, ou seja, já não é a solução nula, tá? Então, a gente já tem que buscar aí outras soluções satisfazendo a equação de Bernoulli, tá? Que não seja somente a y igual a 0. Então, mas ela já é uma solução, tá? Uma solução trivial. Bem, e aí, como que a gente vai fazer, tá? Para resolver uma equação de Bernoulli. Então, quando n é igual a 0, tá ok? Quando n é igual a 1, ok? E também a gente já passa a desconsiderar agora soluções diferentes de 0, tá? Então, a gente vai excluir essas três situações e a partir daí a gente é capaz de fazer uma mudança de variável, tá? Uma mudança de variável. Então, aqui digamos, a essência, tá? Para você resolver a equação de Bernoulli, é você utilizar a mudança de variável. Então, essa mudança de variável é justamente w, vai ser a sua nova variável. W vai ser igual a y elevado a 1 menos n, tá? Então, w igual a y1 menos n. Essa será a sua nova variável, tá certo? Então, bem, e aí você pode olhar como que vai ficar a sua equação, tá bem? Então, a sua equação é essa, né? dy dx mais py igual fyn, tá? Então, como que fica aqui
dy agora com essa mudança de variável, tá? Então, bem, dw dx, né? A gente vai derivar em relação a x essa expressão. Ficaria o que, né? Ficaria 1 menos n, tá? Y, vou diminuir 1 no expoente, então vai ficar só menos n. E dy dx, tá? Ou seja, a expressão de dy dx, ela vai ser justamente 1 sobre 1 menos n, tá? Y elevado a n, estou dividindo tudo, dw dx, tá? Então, agora, olhando na equação, o que é que eu vou ter, tá? Eu vou ter o quê? 1 menos n, então primeiro dy dx, vou substituir por isto, tá? Então vai ficar 1 dividido por 1 menos n, yn dw dx mais p, né, y igual fyn. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou dividir, tá? Eu vou dividir tudo por y elevado a n, tá? Já aparece aqui, né? Aparece aqui. Então, bem, quando eu dividir tudo por y elevado a n, eu também vou multiplicar por 1 menos n, tá bom? Para eu me livrar desse cara bem aqui. Então, bem, então, esse daqui vai sair, esse também vai sair. Então, na verdade, vai ficar só dw dx, tá bom? Mas aqui agora vai aparecer o 1 menos n. Eu já tenho p, tá? Quando eu dividir por n, tá? Então vai ficar só y1 menos n, tá? Eu já tinha aqui um y. Quando eu divido por y elevado a n, né? Ou seja, multiplico por y elevado a n menos 1, vai ficar apenas y1 menos n. E aqui vai ficar 1 menos n f, tá? Bem, só que isso daqui, quem é, né? Se você olha, y1 menos n é exatamente w, tá? E agora pronto, sua equação não depende mais de y, está dependendo de w somente, está escrito somente em função de w. Então o que a gente obteve aí é exatamente essa sua equação aqui, tá? Só que o que é interessante, aquele termo, né? Aquele termo estranho que a gente chamou assim, aquele y elevado a n, ou aqui o que seria o equivalente w elevado, não existe, tá? Então esta equação agora, ela é uma equação linear, tá? Então pronto, o que você fez? Você tinha a equação de Bernoulli, tá? Era uma equação não linear. E aí o que aconteceu? Você fez uma transformação, uma mudança de variável adequada, tá? E aí você recai em uma equação linear. A equação linear a gente já sabe resolver, tá? Então a gente vai resolver essa equação aqui em w. Então a gente vai encontrar uma solução w e depois a gente só volta a nossa substituição para y, tá bem? Então é isso que a gente vai fazer. Então é meio que um pouquinho parecido com integral, né? Você tem uma integral, você não sabe resolver, aí você faz uma substituição, ok? Aí você resolve a integral para essa sua nova variável, depois o resultado você volta para a variável original. Então aqui você vai fazer o mesmo procedimento. Eu tenho a equação de Bernoulli, vou fazer uma mudança, caio numa linear, resolvo a linear, depois eu volto para a minha variável original, tá? Então bem, vamos aqui a um exemplo, tá? Então você tem aqui essa equação, que é dy dx mais 1 sobre x, y, né? Igual a x, y ao quadrado. Então, bem, o que é essencial você lembrar na resolução, tá? Na minha opinião, o que é essencial você lembrar é apenas a sua mudança de variável que você tem que fazer. Então, quando você olhar, minha equação é de Bernoulli, qual a mudança que eu tenho que fazer? É a única coisa que você deve lembrar. Eu resolvo por uma mudança de variável. E qual é a... você só apenas tem que lembrar qual é essa mudança que você tem que fazer. Então é y elevado a 1 menos n, tá? Então nesse caso aqui, tá aqui, ó, você tem aqui y ao quadrado, tá?
Então, esta é uma equação de Bernoulli. Aqui seria a sua P, a sua F é a função x, tá? Então, neste caso aqui, n é 2, ok? Então, como você já identificou que é uma equação de Bernoulli, tá? Então, a sua mudança é w igual a y elevado a 1 menos n, que no caso é 2. Então, é y a menos 1, bem? Então, essa é a mudança que você vai tá fazendo. Então, pronto. No demais, tá? Vai seguir de forma mais natural, ok? Então, pronto. O que é que você tem? Então, vou colocar aqui y, ok? Então, bem, o que é que você vai fazer? Vou derivar essa expressão. Então, w dx vai ser igual a menos y a menos 2 dy dx. Eu usei a regra da cadeira, tá bom? Bem, e aí, então, o que é que você tira, né? Você tira aqui dy dx vai ser igual, tá? Menos, você multiplica tudo isso por y, você multiplica tudo isso por y ao quadrado, né? Então vai ficar dy dx, tá? Então pronto, você encontrou essa expressão aqui, tá? Para sua derivada de dy dx. Como que vai ficar a sua EDO? Então, minha EDO é dy dx, que agora eu vou escrever dessa forma, tá? Mais 1 sobre x, y, igual x, y ao quadrado, tá? Então, o que é que você vai fazer, né? Eu vou simplesmente dividir por y ao quadrado. Então, vai eliminar esse e vai eliminar esse, tá? Bem, divido por x ao quadrado, ou a mesma coisa de multiplicar por y a menos 2, tá? Que é só para poder eliminar esses termos. E também multiplico por menos, tá? Que é para esse menos aqui também ser eliminado. Então, vai ficar dw dx, tá? Então, vou multiplicar por menos. Então, vai ficar menos 1 sobre x, tá? Aí, vai ficar y vezes y a menos 2. Então, vai ficar y a menos 1 igual a x. E aqui vai ter o menos também, tá? E o y ao quadrado também vai ser eliminado. Então, observe, né? Esse daqui, que vai aparecer, y a menos 1, é justamente w, tá? Então, w. Então, não precisa você ficar tentando decorar a expressão, tá? Ela vai aparecer naturalmente, tá bom? Bem, então com isso, agora você tem esta equação que você pode olhar e ela é linear, tá? Então, como ela é linear, quem é o fator integrante? A gente pode resolver pelo fator de integração, tá? Então, o fator integrante, tá? Ele é a exponencial da primitiva desse termo aqui, tá? Desse termo aqui, que é justamente da nossa função em relação a essa EDO de w, né? Seria a P, né? Bem, então, a gente vai fazer o seguinte. Então, eu quero resolver aqui dw dx menos 1 sobre x, w menos x, tá? Então, bem, só para enfatizar, tá? O que a gente está apresentando nesta aula de novo, ele corresponde a esta parte aqui, tá? A esta parte aqui. O que a gente apresenta de novo é isto, tá? O que eu vou fazer agora, de agora em diante, é resolver uma equação linear que a gente já viu em aulas anteriores, tá? Então, só para destacar, o que a gente já viu, o que a gente está vendo de novo nesta aula, para a equação de Bernoulli, é isto, ok? Bem, certo. Então, aqui a gente só vai resolver uma equação. Então, quem é aqui o fator integrante, tá? Exponencial da primitiva ali, tá? Então, é exponencial de menos, tá?
ln de x, que vai ficar igual a x a menos 1, tá? Então, o nosso fator integrante, então neste caso, tá? É justamente x a menos 1, ok? Então, como que vai ficar? Quando a gente multiplicar tudo pelo nosso fator integrante, né? Do lado direito vai ficar simplesmente a derivada, tá? Do fator integrante pela nossa função w, tá? Ok? Então vai ficar justamente isso. E do lado esquerdo, quando eu multiplico, x vezes x a menos 1, fica só 1, tá? Quando eu vou integrar, tá? Então vai ficar, aqui vai ficar só a integral de menos 1, que no caso é x, mais a constante, tá bom? Bem, e aí, com isso agora, né, eu digo aqui w, né, w vai ser igual a, multiplico tudo por x, então vai ficar menos x ao quadrado mais cx, ok? Bem, e agora eu resolvi, né, acabei de encontrar aqui a solução, mas em w, mas aí eu tenho que voltar para a minha variável original, que é y. Então, minha variável aqui y é justamente y a menos 1, w é y a menos 1, então y a menos 1 é igual a menos x ao quadrado mais cx, ou seja, y é só inverter tudo, né? Então vai ficar 1 sobre menos x ao quadrado mais cx, tá? Então esta é a nossa solução, tá bom? Então, e só lembrando, né? Como o y, como no caso o n aqui é maior do que zero, y igual a zero seria uma solução também, tá? É o que a gente chama de solução singular, porque ele não pertence à nossa família aqui, tá? Que vai variar de acordo com esse parâmetro c. Então, y igual a zero a gente não obtém ela aqui dentro, não está dentro desse conjunto, tá? E é uma solução, que no caso é trivial, então a gente chama esse tipo de solução singular, tá? Bem, e então y desta forma a solução, e y igual a zero seria outra solução também, tá bom? Bem, então simplesmente isso, faz uma mudança, recai na equação linear, resolve, volta a variar, tá? Bem, aqui agora a gente vai falar um pouco da equação de Riccati, tá bom? Então, a equação de Riccati, ela tem essa característica. A gente tem aqui a derivada, tá, dy dx. Do lado direito, a gente tem uma expressão como essa. Uma função que depende de x, uma função que depende de x multiplicado por y, uma função que depende de x e y ao quadrado, tá bom? Então, essa daqui também é uma equação não linear, tá? A gente tem um termo aí de y ao quadrado. E aí, desse lado direito, lembra uma equação de segundo grau, né? Uma coisa, segundo grau em y, tem y ao quadrado, y e um termo que não tem y, tá? Então, uma forma de você tentar lembrar é isso. E os coeficientes são funções que dependem de x, tá bom? Então, você tem o termo y ao quadrado, o termo de y e o termo que não depende de y, tá? Depende só de x, ok? Bem, e aí, claro, né? Se r fosse zero, essa equação ela seria, na verdade, linear, tá? Então, você tem isso daí. Então, é interessante que r não seja nulo, tá bom? Bem, e aí, como que a gente resolve, tá? Então, a equação de Riccati, tá? A gente vai partir do ponto que a gente conhece, tá? Que é conhecido uma solução particular, tá? Então, digamos que de algum modo, tá? Então, essa parte já não é tão simples, ok? Então, mas a gente vai partir do ponto que, de algum modo, você já conheça uma solução, tá? E aí, você vai buscar a solução geral, ok?
Então, bem, o que é que você vai fazer? Novamente, você vai usar uma estratégia de substituição, tá bom? Então, a sua solução geral, você vai escrevê-la da seguinte forma, tá? Ela vai ser a soma da sua solução particular, tá? Esse daqui é a solução particular, mais uma outra parte aqui que você está chamando de U, ok? Então, a sua solução geral você vai estar chamando de y1 mais U, tá bom? E aí, quando se faz, quando se usa essa expressão, tá? Na sua EDO, você recai em uma equação para U. Então, bem, vamos só lembrar bem aqui, ó, a equação é dy dx mais p mais q, né, y mais ry ao quadrado, tá? Bem, se y1 é uma solução, então é porque você tem que a derivada de y1, né, é igual a p mais qy1 mais ry ao quadrado. Então, se y é solução, ele satisfaz isso, tá bom? Bem, e aí quando você joga, né, essa expressão aqui na sua equação, então você teria o que? Né? Derivada de y vai ser a derivada de y1 mais y2. Você pode quebrar as derivadas, né? Du dx igual p mais q, né? Q de q, né? Q de y1 mais y2, tá? E aí, mas aí eu posso já escrever isso, né? Como q de y1 mais q de u, certo? Mais r, tá? De y1 mais u. Então, onde ao quadrado, onde eu tinha, né? Exatamente, onde eu tenho y, eu boto y1 mais u, tá bom? É isso que a gente está fazendo. Bem, esse último termo aqui eu vou desenvolver esse quadrado, tá? Então vai ficar o que? Vai ficar y ao quadrado mais 2y u mais u ao quadrado, tá? Quando eu multiplicar tudo por r, então vai ficar ry vai ficar ry ao quadrado mais 2ryu mais ru ao quadrado, tá bom? Então, bem, só que quando você observa, né, você pode cancelar derivada de y1 com p, né, com q de y1 com r y1 ao quadrado, ou seja, que vai ser esse bem aqui, tá? Por quê? Porque você está utilizando que y1 já é solução, tá bom? O que vai lhe restar? Vai restar du dx, tá? Aí, aqui, você vai ficar com q de u, tá? Mais aqui 2r y1 u, tá? Mais r u quadrado, tá bom? Então, quando você pega aqui, ó, du dx, esses dois termos eu vou passar para o outro lado, tá? Então vai ficar menos para ambos e vou colocar o u em evidência. Então vai ficar q menos 2ry1 u igual a ru quadrado, tá bom? Bem, esse y aqui não tem problema, porque a gente parte do ponto que a gente conhece essa solução particular, tá? Então isso daí é tudo conhecido. Então, o que apareceu aqui, ó? Apareceu aqui um u ao quadrado, tá? Ou seja, essa equação aqui, ela vai ser, tá, uma equação de Bernoulli. Então, o que é que você tinha? Você tinha uma equação de Riccati, tá? Perdão, você tinha isso. Você tem uma equação de Riccati. Aí você faz uma substituição, né? Conhecendo já uma solução particular, você faz uma substituição, y igual a y1 mais u, e aí você vai recair em uma equação de Bernoulli, tá?
Bernoulli com n igual a 2, tá? Então, bem, então, com isso, né, a gente já sabe que para resolver essa equação, tá, de Bernoulli, você usa uma substituição dessa forma, que é justamente 1 menos n, ou seja, 1 menos 2 nesse caso. Então, seria menos 1. Então, W vai ser igual a U menos 1, tá bom? E aí, quando você faz isso, né, você pode seguir o procedimento de resolução de Bernoulli e você recai aí numa equação linear, tá bom? E aí você resolve em W, volta para U e volta para Y, tá bom? Bem, então, o que é que você vai precisar lembrar? Então, bem, primeiro eu vou precisar saber reconhecer quando a equação é de Riccati, tá? Depois, tá? Vou ter que saber o que eu tenho que fazer. Então, é uma substituição da forma y, tá? Igual a solução particular mais u. Então, bem, e aí o demais, né, vai seguir, porque eu vou cair numa de Bernoulli e aí eu também já vou saber resolver. Então, bem, primeiro, então vamos olhar aqui. Esta seria P, tá? Menos 2x seria Q. E, no caso, somente 1, né? Aqui seria R. Tá bom? Bem, então, aqui eu tenho os termos. Essa equação aqui é de Riccati, tá? Aqui foi dada a solução particular. Então, é y igual a 2x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma substituição do tempo do tipo y igual a 2x mais u. Tá bom? Bem, quando a gente faz isso, o que acontece, né? Então, quem é dy dx, tá? Dy dx, nessa expressão aqui, vai ser 2 mais du dx, tá bom? Então, eu vou jogar essa expressão para minha derivada na minha EDO. Então, dy dx eu vou escrever como 2 mais du x, tá? Ele vai ficar 2 menos 2x. Quem é y? É 2x mais u, tá? Mais 2x mais u ao quadrado, tá? Ó, 2 cancela com 2 aqui. Du dx vai ficar igual a menos 4x ao quadrado menos 2xu mais 4x ao quadrado mais 4x u mais u ao quadrado. Este vai cancelar com este, tá? Bem, e aí, então estou ficando com a equação du dx igual, aí vou colocar, tá? Menos 2x, u em evidência aqui. Peraí, dá para simplificar que fica mais fácil, tá? Então, eu tenho este com este, tá? Então, aqui eu vou ficar apenas com 2xu mais u ao quadrado, tá bom? Então, aqui vai ficar du dx igual... Então, eu vou botar menos 2xu igual a u quadrado, tá? Então, u é a minha variável. Temos aqui esse termo quadrado, então esta equação aqui é de Bernoulli agora, tá? É a equação de Bernoulli. Já era esperado que iria chegar numa equação de Bernoulli mesmo, tá? Ok? Bem, certo. Então,
com isto agora, né, a gente viu que a substituição para resolver Bernoulli é W igual, nesse caso, U 1 menos N. Neste caso, né, é U 1 menos 2, ou seja, menos 1, tá? Então, esta é a substituição que a gente vai estar fazendo, tá bom? Bem, e aí, quando eu fizer isso, né, eu olho, então, W igual a U menos 1, quem é dW, né, dx, vou derivar essa expressão, então vai ficar menos U menos 2, du dx, tá bom? Ou seja, du dx, né, vai estar ficando igual a menos U quadrado dw dx. Então, a minha equação diferencial, né, esta daqui, vai estar ficando dessa forma, menos U quadrado dw dx menos 2x u igual a U quadrado. Quando eu dividir tudo, né, dividir tudo por U quadrado, né, então esse daqui vai eliminar, esse daqui vai eliminar, esse daqui vai ficar menos 1, tá? Então, vou trocar também, multiplicar por menos, então vai ficar mais aqui, e aqui vai ficar menos 1, tá bom? Então, ó, esse vai sair, né? Aqui vai ficar desse jeito, e aqui o menos 1. Escrevi aqui direito. Tá bom? Bem, então esta é a equação. E quando eu observo, né, o a menos 1 é justamente W. Ok? Então, esta daqui é a equação que a gente encontra, tá? Então, aqui já é a equação linear. Meu fator integrante aqui é a exponencial da integral, né, deste termo, que é 2x. Então, isso daqui é justamente vai ficar x ao quadrado, né? Essa integral é a exponencial de x ao quadrado, tá bom? Quando eu multiplicar, então do lado direito vai ficar apenas a derivada, justamente do meu fator integrante pela minha função, tá? E aqui eu vou estar multiplicando, vou encontrar isso. Quando eu integro, W. Então, aqui não tem como a gente resolver em função de uma integral, tá? De uma integral de funções elementares, na verdade, ok? E aí a gente escreve então dessa forma só, tá? Somente como integral. Então, x0x, vou deixar dessa forma, que é só para expressar a minha função, t quadrado dt, mais a constante, tá bom? E aí, agora é você voltar para as suas variáveis, tá? Então, primeiro, w, né? W é o a menos 1, tá? Então, vou colocar aqui o a menos 1, que é a w, né? Vou estar dividindo ali a expressão mais exponencial. Quando eu dividir aqui, vai aparecer o menos x2, tá? Então, vou encontrar isto para w, tá? Quando então u, né, a minha função u, ela vai ser eu acho que é melhor escrever de uma forma diferente, tá? Só para sair melhor, vou escrever logo o seguinte: aqui eu vou escrever assim,
No final das contas vai dar a mesma coisa, né? 1 sobre U, tá bom? Então, daqui o que é que eu faço, né? Multiplico, passo U multiplicando, e o que tem lá dividindo, então U vai ser igual a exponencial de x ao quadrado menos mais a constante, tá bom? E aí, como y é igual a x ao quadrado mais u, né? Então y, quando eu somar aqui o 2x, né? Y, né? Y, né? Y é 2x mais u. Então, quando eu somo 2x dos dois lados, eu encontro y, tá? Assim, essas manipulações aqui no finalzinho só foi para eu só fiz para poder, o modo que eu fiz na verdade, né, foi para escrever menos, mas você pode utilizar qualquer técnica, tá? Multiplicar, dividir, o importante é que você chegue no resultado final, tá bom? Então, bem, aqui, né, mais uma vez, o que a gente fez, de novo, para a equação de Riccati, foi sair daí e chegar nessa equação, tá? Porque a partir desse ponto, você chega na equação de Bernoulli e foi o que a gente já viu no exemplo anterior, tá? De como resolver, certo? Então, para ficar bem claro, né? O que a gente está vendo de novo neste tópico, tá? E o que a gente está fazendo conta, mas de algo que a gente já tem conhecimento, ok? Então, de novo mesmo, seria somente essa parte bem aqui, tá? Bem, e aí, por último, a equação de Clairaut, tá? A equação de Clairaut, ela tem essa forma bem peculiar, tá? Onde você tem, então, a equação é da forma y igual a x vezes a derivada mais uma função que envolve a derivada, tá? Então, esta é a equação de Clairaut, tá bom? Então, você tem aqui, né, y, x, a derivada mais uma função que depende da sua derivada, tá bom? Bem, e aí, o modo de resolução, na verdade, ele já dá as soluções, tá bom? Então, você tem o seguinte, que uma família de retas, desta forma aqui, ela é solução, tá? Então, y igual a cx mais, tá? F de C. Quem é essa F? Essa mesma F que você tinha aqui, tá? Essa mesma F aqui, ok? Então, ele está lhe dizendo que se você tem essa equação aí, você tem uma família de retas, tá? Soluções dadas da forma C, x mais F de C, tá? Aqui é a equação, que é a equação de Clairaut. E aqui é solução, tá bom? Você tem essa solução aí, que são retas, tá? Porque C aqui é uma constante, F de C vai acabar sendo uma constante, então você tem somente a sua variável x aí, então é uma reta, tá? E você tem também outra solução, tá? Você ainda tem também uma outra solução que ela é dada da forma paramétrica, onde aqui o seu parâmetro é t, tá? Então x ele vai ser menos, né? X vai ser menos f, a derivada de menos f, né? Menos f', ou seja, menos a derivada, e y, tá? Vai ser a função menos t e a derivada de f, tá bom? Então, você tem essa outra solução, que ela é dada da forma paramétrica, que é x igual menos f' de t, com y dado igual a f de t, menos t f' de t, tá? Então, essa daqui ela é dada da forma paramétrica, e aí, né,
a pergunta que surge é: será que essa solução não já está englobada por essa família aqui, tá? Então, quando a segunda derivada é diferente de zero, não, tá? Quando ela a segunda derivada da sua função f é diferente de zero, ela não pode ser obtida por meio dessa família, tá? Então, é uma solução nova, ok? Então, você tem ainda aí essa solução que é x igual a menos f' de t, tá? E y igual a f de t menos t f' de t, tá? Então, você tem ainda essa... Você pode ter, na verdade, né, essa outra solução ainda, tá? Então, essa equação de Clairaut, ela é bem particular, ok? Bem, e aí, para encerrar, a gente tem aqui esse último exemplo, ok? Então, observe. Tem aqui, ela tá daquela forma, né? Y igual x, y', né? Mais f de y', tá? Que esta é justamente a forma da equação de Clairaut, onde nesse caso, né, a sua função f, tá? A sua função f feio. A sua função f, né, é justamente, por exemplo, f de x igual a 1 sobre x e sobre 2 x ao quadrado, tá? Quando você bota no lugar de x y', né, é o que você tinha lá, tá bom? Bem, então, essa é a sua função f, tá? Certo. E aí, vou até escrever em função de t, que a gente vai... onde f de t seria exatamente meio e de t ao quadrado, tá? Então, bem, e aí, né, você viu então que uma família de soluções, né, é y igual a cx mais f de c. Então, para este caso, né, é cx mais 1 sobre 2c ao quadrado, tá bom? Então, aqui você tem uma família, na verdade, de retas, tá? É uma família de retas, que são soluções, tá? Então, colocar, então é y, cx mais 1 sobre 2, c ao quadrado, tá? Bem, essa sua função f, né, quando você deriva uma vez, ela daria t, né? Quando você deriva duas vezes, ela daria 1, que é diferente de zero, tá? Então, como foi dito, né, quando a segunda derivada é diferente de zero, essa sua solução aqui não está englobada na família de retas, tá? Bem, essa família de retas todas são soluções, só para destacar. Então, essa sua solução aqui paramétrica, tá? Ela não foi englobada ainda. Então, ela ainda não está sendo considerada. Ou seja, ela é uma solução extra que você ainda tem, tá bom? Então, bem, então essa solução, né, a solução paramétrica, ela é dada da forma x de t só x de t igual a menos f f' de t, tá? E a y de t, ela é f de t menos t f' de t, tá? Então, isso daqui seria o que? Menos, tá? F' a gente já viu que é t, tá? E aqui seria f, que é meio de t ao quadrado, menos t, e a derivada, né, que é t novamente, que dá um t ao quadrado. Então, aqui no final das contas, está dando menos meio t ao quadrado, tá? Bem, e aí, então, quando você elimina esse parâmetro, você pode colocar y igual a menos t, né? Porque aí, como você tem que x é menos t, então t é menos x, né? Então, o t daqui, ó, você pode botar menos x ao quadrado, então acaba ainda sendo
Somente isso. Então, a outra solução, né, é y igual menos 1 sobre 2. Essa daqui estava simples de você eliminar o parâmetro, e aí você encontra essa outra solução aqui, tá? Então, aqui para Clairaut, você tem as soluções dadas por essa família de reta, tá? E aqui você tem essa outra solução aqui, tá bem? Então, são essas, tá? São essas daqui as suas possíveis soluções, tá bom? Então, eu preparei também aqui só uma animação para a gente ver como que aparece essas soluções, tá? Então, coloquei o vídeo aí também e vocês podem assistir. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? E até a próxima aula.